O mundo conhecerá vocês como estrelas do pop. Mas vocês serão muito mais do que isso. Vocês três serão caçadoras. Você já se perguntou sobre o mistério que é o passado da Zoe em Guerreiras do K-pop? Se você já se sentiu dividido entre esses dois mundos, este vídeo vai abrir sua mente e te ajudar a ver K-pop Demon Hunters de um jeito totalmente diferente. Está pronto? Então vamos lá! Oi, povo animado! Eu sou a Leda e, cara, estou em uma missão quase impossível aqui. Analisar cada detalhe sobre a Zoe nesse filme, como as letras que ela canta, notas escondidas e detalhes que passaram despercebidos. E, cara, acho que a gente ignorou alguns fatos importantes, porque a história sempre mostrou detalhes escondidos sobre o passado de Zoe de forma clara. Eles revelam um segredo familiar tão trágico que vai fazer você repensar cada cena. Uma história que, na minha opinião, é a mais emocional e trágica de todo o filme. Para começar, Zoe é uma adolescente coreano-americana que cresceu na Califórnia e depois foi para a Coreia. Na música Brilho, ela canta: "Eu me dividi para me encaixar e com isso eu nunca me encontrei." Aqui, a maioria das pessoas deve ter pensado que ela tá passando por uma crise de identidade por ser meio americana e meio coreana. E sim, isso faz muito sentido, mas quando comecei a analisar esse clipe cena por cena, percebi algo muito além disso. Na verdade, existem 3 significados diferentes para o verso "eu me dividir para me encaixar". E cada um deles representa uma camada do trauma que ela carrega desde a infância. E para piorar, esses 3 traumas têm a mesma origem, um segredo familiar escondido. Primeiro significado: sua crise de identidade cultural, algo que ela experimentou desde criança. Quantas vezes ela deve ter se sentido coreana demais nos Estados Unidos e americana demais na Coreia? Uma dor mental que ela não aguentava mais. Adaptar comportamento, linguagem e até postura para tentar se encaixar. Mas nenhum dos lugares parecia realmente seu lar. Segundo significado, o divórcio dos pais. Uma situação difícil, ainda mais quando você é criança. Durante esse verso, vemos Zoe sendo puxada para lados opostos por 2 mãos, uma masculina e uma feminina. Isso é a representação literal da sua família se desfazendo. Ela teve que viver versões diferentes de si mesma para agradar os 2 pais. Pouca gente reparou, mas nesse momento, cai no chão uma revista que ela segurava com as Irmãs Solares na capa. Isso acende uma dúvida. E se esse divórcio tivesse relação com algo sobrenatural? E se sua mãe fosse uma xamã envolvida em batalhas espirituais contra demônios e de repente insistiu em levar a família para os Estados Unidos como se estivesse fugindo do passado? Terceiro significado, o chamado do sobrenatural. Como se Zoe já tivesse dons de caçadora antes mesmo das Huntrixes. No começo do filme, ainda na escola, vemos no caderno dela um desenho de uma criatura estranha. E embaixo do caderno, 2 revistas, uma com as Irmãs Solares na capa e outra com o título Matadoras de Demônios. Isso sugere que Zoe já sentia essa ligação espiritual, mesmo sem entender. Pesquisando, descobri que esse sentimento de viver entre 2 mundos é chamado de Shinbai, um sofrimento espiritual comum entre xamãs coreanos. Na tradição, existem 2 tipos: os hereditários, que herdam dons da família, e os escolhidos pelos espíritos, que recebem isso como uma dádiva sobrenatural. E aí vem a teoria: e se a mãe da Zoe fosse uma das Irmãs Solares? Isso explicaria por que Zoe nasceu como um dom espiritual natural transmitido pelo sangue. Sua mãe tentou esconder isso dela, afastando-a do mundo espiritual, mas sem sucesso. O filme deixa pistas. O penteado de Zoe é semelhante ao da terceira irmã das Irmãs Solares, e aquela cena da revista caindo não era só sobre ser fã, mas uma conexão de sangue. A mãe de Zoe pode ter fugido para os Estados Unidos, tentando começar uma vida normal, mas o peso do passado destruiu seu casamento e afastou a filha da verdade. O resultado? Zoe cresceu entre 2 culturas, com pais separados e ouvindo o chamado espiritual que sua mãe tentava silenciar. Mas no fim, ironicamente, foi ao se tornar uma caçadora de demônios que ela encontrou sua identidade, unindo suas raízes coreanas, sua criação americana e o dom espiritual em uma única verdade. Ela não era apenas uma garota perdida entre 2 mundos. Zoe nasceu para ser a ponte entre eles, o real e o espiritual. E aí, o que achou? Se gostou, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal para assistir mais vídeos sobre essa franquia que amamos tanto. Até mais!